Bondoso Deus, grandioso Pai, muito obrigado, Senhor, por ter despertado mais uma manhã. Muito obrigado por ter tocado no nosso coração e separar esses 10 dias de oração. O Senhor sabe que assim para outras pessoas, para meditar na palavra, meditar no Senhor de manhã cedo. Nós estamos fazendo sacrifício que é tão pouco, mas que chegue ao seu colo, ao seu altar, como oferta suave, uma oferta agradável. Como todos nós, pobres pecadores, carecendo da tua graça. Eu te agradeço, tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, galera. Então vamos lá. Eu pensei aqui algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês e o que a gente poderia meditar. Falei, cara, o que que eu vou conversar com a galera? 5:30 da manhã. Eu sou uma pessoa noturna, horrível para acordar cedo. E se não for um tema interessante, eu durmo, assim, sendo bem real com vocês. E para mim é um desafio, porque eu estou vendo apenas as fotos de vocês. Algumas eu vejo só as letras, e é uma sensação de alone total aqui. Mas eu vou tentar me esforçar aqui, em um tempo curto, incisivo, conversar alguma coisa importante com vocês. Eu estava em dúvida entre 3 temas para conversar com vocês. Obrigado, Pet, pela reação aí, porque ajuda aqui que eu tô com alguém. Eu estava em dúvida em 3 temas. O tema de hoje, estava em dúvida entre o tema sobre por que Satanás atacou primeiro Eva e não Adão, e também abordar uma questão na Guerra do Céu. Cara, esse terceiro tema que eu acabei escolhendo e que de Jesus me incomodou muito a falar é um tema que eu menos gosto de falar. Obrigado, galera, pela reação. E eu tava ontem treinando lá na academia, eu treino lá no Tumiaru. E eu falei, Jesus, eu não gosto de falar sobre isso, eu me sinto muito desconfortável. E rotineiramente foi o tema que Deus me incomodando, Deus me incomodando, Deus me incomodando. Enfim, o tema vai ser sobre Isaías 58. E o problema não é Isaías 58, mas é a abordagem que Deus vai colocar. Então, só estou passando aqui a introdução como eu estava. Eu estava lá fazendo o treino de perna e eu falei, Senhor, eu não quero falar sobre isso. Eu estava fazendo agachamento livre, eu falei, Senhor, eu não quero, não quero, não quero, enfim. E antes de dormir, eu falei, não, vai ser isso e segue o jogo. Então, vamos lá. Isaías 58, ele fala sobre uma discussão que Isaías estava falando sobre se vale a pena ou não a oração, se vale a pena ou não todo esse contexto. Eu vou abrir aqui com vocês. Não dá para abrir pelo meu celular, fica até mais à vontade. Vamos lá. Isaías 58, eu vou começar pelo verso 2. Olha que interessante a versão que eu vou ler, a Bíblia Viva. E a gente vai discutir sobre esse processo. Vamos lá, verso 2. Eles fingem ser tão religiosos. Olha só, se vocês se sentiram tocados, essa é a intenção. Eles vêm ao templo diariamente, mais do que a gente, hein? E se mostram muito alegres em ouvir a leitura da minha lei, como se obedecessem ela. Eu acho interessante o autor aqui trazendo um ar de arrogância, de questionamento. Como se obedecesse a ela. Como se não desprezassem os mandamentos do seu Deus. Eles me fazem perguntas sobre como cumprir a lei e parecem, ó que interessante, parecem desejosos em se achegar a Deus. Vemos aqui Isaías tendo uma profecia, uma visão profética de um povo, e ó, vou ali ler alguma coisa, que fingem ser religiosos. Eu acho que nós, pelo menos, desejamos ser religiosos, ou é que religioso tem uma palavra muito conotação negativa, mas vem de religar e de se conectar a Deus. Então, não é ruim parecer religioso, né? Aspas. E esse povo
eles dizem que diariamente vão até o templo. Então tem uma conexão realmente ali com Deus, conexão. E olha o que acontece no verso 3. Então estou falando deste público, que aparentemente parece religioso e que deseja ouvir a lei. Interessante, só um ponto que é interessante colocar aqui. O ouvir a lei, basicamente, não é apenas ouvir a recitação dos 10 mandamentos, mas é ouvir os livros de Moisés, o Pentateuco. Então, era o povo que gostava da Bíblia, que era o que estava disponível ali então. Então, estamos falando desse público. Não é nenhum público, nós estamos falando do Saduceu, nós estamos falando dos filisteus, nós estamos falando dos amoreus, nós estamos falando de um estrangeiro, nós estamos falando do povo de Deus. Deixando bem claro. E aí, beleza. Verso 3. Eles dizem: por que jejuamos, se o Senhor nem atenta para isso? Por isso, porque nos humilhamos, se o Senhor nem dá importância. Eu vou lhe explicar o porquê. Vamos fazer uma introdução nesse verso. Eu já tô caindo de sono. Esse público, se perguntou: por que estamos jejuando? Lembrando que nós estamos fazendo 10 dias de oração e depois vai ter o jejum também. Esse mesmo público que estava jejuando, que estava tendo conexão com Deus, se perguntou: por que estamos fazendo isso? Por que nos humilhamos? E aí, o gatilho. Se o Senhor nem dá importância. Como eles sabem que Deus não dava importância para eles? Eu ficava me perguntando, como assim? Ele fala, pô, Deus nem dá importância para nós? Como ele sabe isso? Creio eu que é alguma questão de bênção material que eles acabavam não vendo. Talvez os objetivos das orações deles, ou dos jejuns, era para ter um retorno de Deus. É uma, sei lá, uma barganha. Chegava assim, eu, o Pet, Yuri, assim, vamos fazer um jejum aqui, 10 dias de jejum para a gente conseguir avançar no trabalho, ganhar X% a mais. Eu acredito que é isso porque quando a gente lê o porquê Deus fala que eu não dou importância, fica mais claro. Vamos lá. Deus falando, eu vou lhe explicar o porquê. É que no dia do seu jejum, vocês cuidam dos seus negócios. Há um pecado nisso? Aparentemente não. E exploram seus empregados. Deus já vai chegar com o pé no peito. Quer saber que eu não te abençoo porque você faz um jejum e parece não mudar nada? É que o motivo do seu jejum, o grande alvo do seu jejum, é algo que eu não me importo. E mais, a importância que você dá para isso, você faz de uma forma tão obsessiva que você maltrata as minhas ovelhas. Você explora os empregados. Você não confia em mim que eu vou te abençoar e você força e explora. E aí, quando Deus começa a falar, gente, o verso 4 é a porrada para tudo que é lado. Parece um campo de guerra. Vamos lá. Verso 4. Que adianta jejuar se vocês continuam a brigar e a fazer violência? Será que vocês pensam quando jejuam assim, eu vou responder as orações? Olha que Deus fala. Que adianta eu e você, que tá aí, que horas são, gente? Deixa eu pegar aqui. 52 da manhã, parar, acordar cedo, fazer um jejum que é o objetivo, né? No final. Se vocês brigam e são violentos, Deus está falando assim, continua a dormir. Para de comer para isso.
E é interessante que ele está colocando que o jejum, e aí é uma introdução desse conceito que Deus coloca, que o jejum tem menos a ver com o trabalho e mais a ver como você trata com quem você trabalha. O jejum tem muito menos a ver com poder, com power, com violência, e sim mais de apaziguar, paz. Deus está colocando uma linha aqui muito clara do que como nós devemos relacionar com o jejum e como nós devemos relacionar com ele. Vamos lá, só estou introduzindo esses conceitos que vai ser muito importante. Repetindo o verso 4, a metade dele. Será que vocês pensam que quando jejum assim, eu vou lhe responder as orações? É uma pergunta retórica, mas que nós sabemos a resposta. Vamos lá, verso 5. Será que esse é o jejum que escolhi? Pergunta retórica novamente. Será que deseja que vocês passem fome, andem curvados como junco, se vistam de pano de saco, de cinza se deitam sobre elas? Vocês acham que esse é o jejum que o Senhor se agrada? Quando o verso 6 que eu vou ler aqui, a gente estava lá com os jovens, uma vez recebemos uma visita lá com os jovens e é importante ou não fazer jejum? Vale a pena ou não? É um visitante bem aleatório dos jovens, vão até saber na época, não quero expor, começou a falar usando Isaías 58, que através de Isaías 58, a resposta às retóricas de Deus é não, não precisa ser feito jejum. E não é isso que eu quero chegar. Apesar que o verso 7, a resposta é não, existe todo um contexto desse jejum que era feito antes, e aí eu quero apresentar a vocês o que muitas vezes Israel pensava que era jejum. E que talvez, muitas vezes, o que você acha que é jejum não está conectado ao que Deus desejou e criou o jejum. De fato, nós não fazemos jejum, nós não acordamos de madrugada para ter mais poder, persuasão ou dinheiro. Não. Eu acho que se você acordou 5h40, 5h30 da manhã ou até antes, para isso, desculpe lhe dizer, você está no lugar errado ou com o objetivo errado. Não é isso que Deus quer para você. O que Deus quer para nós? Verso 6. Não. O jejum que eu desejo ver é o seguinte: parem de explorar seus empregados. Eu acho muito engraçado como Deus, ele começa falando de trabalho e em relação ao empregado com o empregador com o seu empregado. Parem de explorar os seus empregados. Não maltratem seus servos. Perdoa as dívidas dos que não podem pagar. E não obriguem outros a trabalhar como escravos. Além disso, verso 7, eu desejo que vocês repartam sua comida com os famintos, ofereçam abrigo a quem não tem casa, deem roupas ao que estão nus e não recusem ajuda ao próximo. Tem dois polos muito importantes aqui, talvez não tenham percebido. O verso 6, ele é bem diferente do verso 7. Pode parecer que é a mesma coisa, mas não é. O verso 6, ele diz assim: o jejum que eu desejo é o seguinte: parem de explorar seus empregados, não maltratem os seus servos e perdoem as dívidas que não podem pagar. Este público é o próximo que tem um relacionamento com você. É o público que trabalha com você. É um público que está devendo a você, que trabalha contigo, que tem uma relação íntima com você diariamente, semanal, com uma certa frequência.
Ele não começa falando do próximo que você vê na rua, que você tromba na esquina, que você apoia esporadicamente. Ele começa que o impacto do jejum tem que começar com as pessoas ao seu redor. Sua família, seus amigos, seus companheiros de trabalho. O jejum começa ali. O público-alvo é ali. Porque muitas vezes a gente quer fazer trabalho missionário e agora eu trago para home, trago para mim, e eu quero ajudar o mendigo na rua, eu quero ajudar a pessoa que está lá na esquina, eu quero ajudar. Mas eu não deposito 10 minutos com a minha mãe. E eu não ligo para um amigo meu que eu sei que está passando por um problema muito difícil. Não visito alguém que eu sei que está com depressão. Um amigo meu, um companheiro meu. O primeiro alvo é as pessoas que estão mais perto. Deus ele começa o verso 6 falando delas. E muitas vezes negligenciamos isso. Eu lembro uma visão da Ellen White falando sobre esse contexto de ajuda missionária e nós propomos como a Home, como igreja, né? Não apenas Home, mas como igreja, fazer essas ajudas sociais, etc. Ela falando sobre uma agricultora que veio junto com um cavalo e chegou num campo. E ela ficou diante do campo, um local um pouco mais alto, e viu perto dela algumas... Eu não lembro se era figueira, enfim, umas árvores com fruto. E ela viu lá longe árvores maiores, com maiores frutos e etc. Ela pegou, caminhou não sei quantos quilômetros até esse local. Quando chegou, estava exausta. Subiu na árvore, pegou dois frutos. E depois voltou os quilômetros em todo para chegar no local e deixar os frutos. E aí, quando ela chegou, ela viu que o local onde ela tinha depositado estava com muitos outros frutos. E aí o anjo explicando a visão, fala assim, por que você foi até a outra margem do rio pegar os frutos, sendo que tinha aqui do lado? E a moral da história é que muitas vezes a gente quer lugares distantes porque nós não queremos ter realmente um relacionamento com as pessoas que a gente quer um contato. Muitas vezes a gente quer só fazer ações pontuais, mas a gente não quer abrir a nossa vida para a pessoa que nós estamos ajudando. Tem um livro aqui chamado A Máfia dos Mendigos, do Yuri. Ele comentou que nesse livro, né, o autor, ele viveu mais de um ano como um morador de rua. Ele é pastor, não é da nossa igreja, mas é um pastor evangélico. E todas as noites, durante um período, dias da noite da semana, não lembro, ele morava na rua e dormia na rua, passava X horas e conversava com os mendigos e tal, com os moradores de rua, perdão a expressão, com os moradores de rua, conversando e tal, também não sentindo a situação deles. E, segundo ele, 80% dos casos que ele comenta da maior necessidade deles não é comida, não estou dizendo que não devemos dar comida, não é agasalho, não dizemos que não é isso que a gente tem que fazer, mas 80% dos casos eles gostariam de ter atenção, serem vistos, serem tratados como gente, não algo que você deposita e vai embora. Isso me impactou muito e eu penso, qual é o sentido do que a gente faz de trabalho, sabe? Será que a gente está falhando como igreja, falhando como ação social? Eu acho que é muito essa mentalidade de Isaías, a gente tenta focar em ações pontuais e não se abre. Porque, confesso para você, muitas vezes a nossa vida vai ser a única Bíblia que a outra pessoa vai ler. E eu não estou falando de leitura Salmos 91. Eu estou falando que a nossa vida, o que nós fazemos, as nossas escolhas, as nossas opções, o como a gente lida com tudo isso, vai ser a única cosmovisão cristã que a pessoa realmente vai ter. Do que realmente ela pode ter de oportunidade. Isso é uma grande responsabilidade. E aí sim, o verso 7
ele começa a compartilhar o próximo. E eu desejo que vocês repartam sua comida com os famintos, ofereçam abrigo a quem não tem casa, deem roupa e não recuse ajuda. Então, verso 8, vocês fizerem isso, Deus lhe dará uma luz mais brilhante que o sol. Ele vai curar todos vocês num instante. A sua retidão vai servir como uma proteção para os seus passos, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda para os proteger. Olha que promessa maravilhosa que Deus faz para nós quando nós entendemos o real sentido do jejum. Quando nós oramos a Deus e quando nós jejuamos, nós não mudamos a Deus, nós não forçamos a Deus, nós nos transformamos a Deus em nada, não muda a Deus nada. Quando nós oramos e quando nós entramos em jejum, nós que mudamos. Nós nos transformamos. Deus nos faz brilhar. Essa expressão, Deus lhe dará uma luz mais brilhante que o sol, lembro muito a referência que quando Moisés subiu no monte, teve o contato com Deus, os 10 mandamentos lá, ele ficou com um rosto tão brilhando que eles precisavam colocar um véu de tão brilhoso que estava o rosto dele. Quando nós estamos de contato verdadeiro com Deus, nós começamos a brilhar. E a gente pode pegar uma referência a Mateus, quando fala que nós somos a luz do mundo, o sal da terra. Nós temos que fazer essa diferença. E como nós fazemos essa diferença? Vem da forma certa da oração e do jejum. Não é em busca de poder. Ele fala, Senhor, me deixa eu ser mais útil para o Senhor. Deixa que eu possa ajudar nos seus planos. Nós não determinamos nada. Eu determino que isso aconteça. Quem somos nós para determinarmos? Nós devemos apenas querer ser úteis na mão dele. E aí o verso 9, fazendo uma alusão ao começo de Isaías 58, jogando com brincadeira de palavras, diz assim: então, quando vocês clamarem ao Senhor, ele responderá. Porque antes a alegação deles é que não estava sendo respondido. Quando vocês gritarem por ajuda, ele dirá: eu estou ao seu lado. E aí ele, verso 10, ele continua antes do verso 10, verso 9 ainda. Se vocês acabarem, aí ele dá uma condição, né? Se vocês acabarem com todo tipo de exploração, se pararem de fazer ameaças e de espalhar mentiras, se abrirem a alma de novo para as pessoas que você tem contato, aí depois, se abrirem a alma para os famintos, ajudarem e consolarem os desesperados, então a sua luz aparecerá novamente, brilhante nas trevas, e a sua escuridão se tornará clara como meio-dia. Verso 10 que eu iria concluir. É isso que Deus almeja. White diz que Deus, ele clama, Deus, ele anseia, ele tem um desejo enorme para que quando nós em oração pedimos que Deus nos dê o seu caráter. É isso que Deus quer. Quando eu estava dando estudo bíblico, aqui eu já estou na conclusão, tá, galera? Quando eu estava dando estudo bíblico para o William e o Léo, que eles se batizaram, e eles me perguntaram, a gente estava falando sobre versos bíblicos e tal, transformação e tal. E eles perguntaram, e aí, Kevin, qual é o seu desafio hoje? Sei lá, eles tinham falado, decorar alguns versos bíblicos, desenvolver uma habilidade oratória, ser mais persuasivo na hora da pregação, conseguir administrar melhor tal coisa da sua vida e tal. E para mim a resposta é muito mais clara. Para mim o maior desafio hoje é desenvolver os dons, mas não esses dons, mas os frutos do Espírito.
longanimidade, mansidão, domínio próprio. Se não está estampada no rosto de vocês, acordarem 5 e pouco da manhã, o que Deus mais deseja é que vocês desenvolvam esses frutos do Espírito. Vou até colocar aqui, para ficar mais didático. Frutos do Espírito. O que Deus ele deseja é que nós desenvolvamos isto, começando por aí, que a gente possa ser transformado através disso. Está em Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Isso é o que Deus ele deseja para nós. Que possamos desenvolver os frutos do Espírito. E isso é um desafio rotineiro. Ele quer que sejamos transformados. Ele quer que eu e você, quando acordar de manhã, claro, você pode pedir por uma bênção específica, claro, você pode pedir por que seja mais abençoado financeiramente, não estou fazendo uma apologia à riqueza, mas Deus ele deseja primeiramente que você seja transformado, não a sua vida financeira, não a sua vida social, acadêmica, ou que seja, ele deseja que a sua vida interna, cristã, o teu caráter seja transformado. E para finalizar, eu queria falar um testemunho aqui que mais me incomodou em falar sobre esse tema foi que eu particularmente conheci a mensagem adventista de uma forma muito estranha. Só um background, eu com 9 anos meus pais se separaram. Meu pai saiu de casa quando eu tinha 9 anos, enfim, e ficou só eu e minha mãe, e nós tivemos condições muito difíceis. A gente tinha, por exemplo, pedir cesta básica para pessoas, e às vezes até a família dava cesta básica pra gente. Uma vez eu abri a geladeira de casa e só vi água e sal, literalmente isso. Falei, mas chegou em condição só ter sal em casa, hein? E talvez muitos de vocês não sabem porque eu tenho uma paixão muito grande por basquete. É porque nessa época, eu, com mais idade, né, 12 anos, eu estava num colégio de integração em São Vicente, e é colégio particular, meu pai pagava uma parte, a outra minha mãe, e minha mãe não tinha condições de pagar a outra parte. E aí eu falei, não, eu vou começar a vou jogar basquete, ser bom no basquete, não jogar bodega nenhuma de basquete. Comecei a jogar basquete para tentar ganhar uma bolsa e assim não dar despesa para minha mãe. E aí comecei a jogar basquete e graças a Deus eu consegui uma bolsa de basquete e eu comecei a defender o Integração, defendi São Vicente, então tenho uma relação muito íntima com o basquete graças a isso. E eu era de uma igreja pentecostal e na época, como fui fazer ensino médio em um outro lugar, eu tive contato com o Leandro. Eu estava na igreja, estava na sala de aula com uma Bíblia ali do lado, porque eu queria ler depois. E ele olhou e falou assim, cara, o que tu acha de a gente estudar um pouquinho esse livro? Eu falei, cara, sério, você lê a Bíblia, pô, eu também leio e tal. Ele é adventista, né? E a gente começou a estudar a palavra de Deus, a Bíblia, e começou a vir aqui em casa, a gente estudava a palavra, e comecei a me apaixonar cada vez mais pela Bíblia, pelo que Deus planejou. E um cara, eu estudava no Primo Ferreira, depois no médio, no final do ensino médio, que saía da aula, ia pro jogo do Santos, eu era da Força Jovem, eu já enfrentei questão de briga da torcida organizada, e depois eu comecei a ressignificar tudo isso. E eu vendo como Deus é bom e começou a me transformar. Eu fazia mecânica, trabalhei na Uzi Minas, o mecânico industrial, e com o toque da mensagem eu fiquei apaixonado pela mensagem de saúde, como a gente pode impactar, me tornei vegetariano, comecei a fazer nutrição, fiz pós-nutrição vegetariana, adoro essa questão de estilo de vida saudável, e eu agradeço muito a Deus por essa mudança. Eu estava num caminho e Deus vem aqui, filho, vem para isso aqui.
Uma pessoa que era totalmente envergonhada, uma pessoa que ainda tem muitos defeitos, muitas dificuldades, mas eu acho que o cristianismo é isso, você se quebrar, é você ser destruído pelo que você acha que é, e tratar de comportagem, eu aprendi que nós somos apenas um instrumento na mão dele. E graças a esse processo de comportagem, eu consegui pagar meus estudos também. Então, eu tenho a faculdade hoje que eu tive no NASP, graças à comportagem. 90% quem pagou é a comportagem. Eu acho que, se vocês quiser, 95%, quase 100%. Então, o que eu quero deixar como mensagem para vocês é que Deus, ele deseja isso, que nós sejamos transformados. Eu tenho muita dificuldade de expor um pouquinho minha vida, às vezes eu fui meio até rápido, eu não sei muito falar história, eu desconforto um pouco porque eu quero falar de Deus, não falar de mim. Eu, eu queria deixar aqui com vocês isso, que eu acho mais importante de tudo é a gente ter o foco correto. Nós estamos nesse momento, 10 dias de oração. Não é apenas para Deus transformar nossas finanças, não é para Deus transformar meu pai, não é para Deus transformar minha mãe, o meu marido, minha esposa, meus filhos, meus amigos de trabalho, aquela pessoa do trabalho que é insuportável. Os 10 dias de oração, o jejum é para transformar você. Você é o alvo da transformação. Você é a luz no meio das trevas. E que nós possamos ser transformados pela contemplação de Deus através da sua palavra. Porque pela contemplação nós somos transformados. Que possamos contemplar Jesus diariamente. É isso, galera. Muito obrigado aí pelo papo. Me atualizem aí, pede. Pessoal, o que eu tenho que fazer agora? É oração? Não sei. Segue o jogo. Isso, Kevin. Vamos orar e a gente encerra. Por favor. Beleza. Oremos. Bondoso Deus, grandioso Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento de o Senhor ter nos tocado, ter misericórdia da gente, e a gente ter acordado esse momento e ouvir um pouquinho da Tua palavra, ouvir um pouquinho dos acontecimentos, experiências. Que, por favor, Senhor, não seja esse conteúdo apenas teórico, um conteúdo que fique apenas na nossa lembrança. Que esse conteúdo seja, de fato, transformador em nossas vidas, que nos sentimos motivados a fazer a diferença nesse mundo de trevas, que de fato possamos ser luz, sal da terra, nos motive, nos anime, nos fortalece, principalmente nos transforma. É que clamamos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pessoal. Valeu. Amém. Bom dia a todos. Bom dia, Bom dia. gente. Bom dia. Bom dia.